Hoje a gente vai mostrar 5 fundos imobiliários que podem estar valendo muito a pena investir. Será que é melhor investir em FIIs do que no Tesouro Direto? É uma boa pergunta que a gente também vai responder nesse vídeo. FII é um apelido carinhoso para fundo imobiliário. Então acompanha a gente que vamos mostrar a avaliação real do Economic de como a gente começa a analisar um FII para ver se é hora de investir em fundo imobiliário. Eu sou o Cezito Sperandio. Eu sou o Fordelone e esse é o canal Economic, a tradução da economia e dos investimentos. Essa é a hora de se inscrever aqui embaixo para não perder nenhum vídeo que sai por aqui. Tem vídeo absolutamente todo dia. Toda segunda e quinta às 5 da tarde tem vídeo que nem esse. Nessa semana, por exemplo, a gente fez um vídeo de como a gente investiria todos os meses no Tesouro Direto se a gente ganhasse R$2.000 por mês, uma carteira completa. É novo por aqui? Espera para dar seu like a hora que você falar, esse vídeo aí agregou. E o Economiker Raiz já deixou o like de largada na confiança. Então bora logo ver os 5 fundos imobiliários para você investir? E aí, investidor sussa, bora tacar pau em mais um vídeo. Só que antes vale alguns recados. Primeiro que isso não é uma recomendação. A gente vai citar alguns fundos imobiliários ao longo dessa conversa, mas não é uma análise completa, toda detalhada desse fundo imobiliário. O que a gente vai conversar aqui são só alguns apontamentos, algumas coisas que você pode e deve analisar na hora de montar a sua carteira de fundos imobiliários. É só para você começar a ter ideia de como começar a analisar esse mercado de FIIs que, olha, tá bombando e tem um monte de opção lá na bolsa. Para isso a gente vai usar 3 critérios. PVP, ou preço por valor patrimonial menor do que 1, idealmente, calma que a gente já vai falar dele. O dividend yield bastante alto ou pelo menos moderado e uma liquidez bastante elevada desse fundo imobiliário. Vamos para eles. O primeiro deles é o KNCR11 que você está vendo aqui na sua tela, que é o Kinea Rendimentos Imobiliários. Ele é um fundo de papel dos mais populares na bolsa brasileira. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Ele tem o PVP de 0,98, ou seja, tá abaixo de 1, indicando possivelmente que o preço dele tá barato. O dividend yield tá alto pra caramba, 13,96% nos últimos 12 meses, e a liquidez média diária, a quantidade de negociações que acontece com esse fundo imobiliário na bolsa, movimentou 11.600.000 reais por dia. PVP menor que 1 é uma conta muito simples. Ele mostra o preço de uma unidade desse fundo imobiliário por todo o valor patrimonial que tem dentro daquele fundo imobiliário. Por exemplo, todos os prédios, todas as casas, todos os imóveis que estão ali dentro, quanto que eles estão valendo somados. Proporcional, é claro, a cada cota desse fundo imobiliário. Se der maior do que 1, indica que o preço da ação está mais caro do que todo o patrimônio. Se der menor do que 1, pode indicar que o preço tem potencial de valorização porque está abaixo do valor patrimonial. E esse aqui está em 0,98. Dividend yield de quase 14%, para você ter uma ideia, tá acima do que anda rendendo os pré-fixados lá do Tesouro, que está na casa dos 10% enquanto a gente grava esse vídeo. Então é uma rentabilidade isenta de imposto de renda, enquanto lá no Tesouro tem imposto de renda e tá rendendo bastante. Tipicamente os fundos imobiliários pagam os rendimentos todos os meses. Mas quando você pesquisar minimamente sobre esse fundo, você vai ouvir um termo, fundo de papel. E que diacho é isso? Fundo de papel nada mais é do que um fundo imobiliário que investe em títulos de renda fixa atrelados ao mercado imobiliário. Pode ser uma LCI, sabe aquele título que é bem parecido com o CDB, só que é isento de imposto de renda? Pois é, o fundo imobiliário pode investir nele. Só que se você investigar mesmo os fundos imobiliários, o principal ativo, a principal renda fixa onde eles investem é o CRI, Certificado de Recebíveis Imobiliários, que é um... Como é que eu vou explicar CRI? Vamos lá. CRI, que nada mais é do que investimento de renda fixa, ou seja, você está emprestando dinheiro para uma empresa que está aportando a grana de vários investidores no setor imobiliário. Os CRIs podem ser atrelados ao CDI, que é uma taxa de juros, podem ser atrelados à inflação. Tipicamente, esses fundos de papel têm renda fixa atrelada a índices de inflação, ou seja, ao IGPM, ao IPCA. E aí, quando você lê o relatório do fundo, você vai ver que a carteira está rendendo IPCA mais 5, mais 6, mais 7, mais 9%. Já vi fundo imobiliário render. Esses fundos imobiliários também podem estar atrelados ao CDI, já vi fundo imobiliário rendendo CDI mais 4, CDI mais 2%. Então, quando você for escolher um fundo de papel, é super importante você entender o que está compondo essa renda fixa, ao que ela está atrelada. Se está atrelada à inflação, por exemplo, a inflação está numa tendência de queda, provavelmente o seu fundo vai passar a pagar menos dividendos mensalmente, porque os dividendos que o fundo está te pagando ali todos os meses são corrigidos pela inflação, no caso desses fundos de papel. E uma regrinha de bolsa é que essa inflação que corrige os fundos imobiliários de papel
é a inflação de 2, 3 meses atrás. Então, se a inflação estava muito alta 2, 3 meses atrás, o impacto no seu fundo imobiliário vai ser refletido um trimestre depois. Nesse site ainda, olha que interessante, ele mostra quanto de dividendo tem sido pago por esse fundo imobiliário. Teve um período aqui, tipicamente da pandemia, em que caíram os dividendos e também o dividend yield, que a gente estava olhando que está quase em 14%, mas recentemente ele está bem alto e aparentemente bem consistente. Pode soar confuso esse lance de fundos de papel, fundo de tijolo, qual será que é melhor e qual que rende mais? Nesse vídeo aqui em cima, que faz parte de uma série de 12 vídeos para você assistir e baixar planilhas de graça para começar a investir nisso, a gente explica a diferença entre um e outro e qual vale a pena. É a nossa série FII que tem 12 vídeos falando disso. Agora, esse outro fundo imobiliário que respeita esses critérios que a gente começou a analisar para filtrar quais fundos imobiliários andam valendo a pena é o RBRF11, RBR Alpha Multi-Estratégia Real Estate Fundo Imobiliário, Fundo de Investimento Imobiliário, na mão, hein? Ele tá com PVP abaixo de 1 em 0,96 enquanto a gente tá gravando esse vídeo, ou seja, tá indicando aí que pode valer a pena o preço que ele tá sendo ofertado hoje. Tem um dividend yield abaixo daquele lá, mas ainda assim é um dividend yield razoável, 8,89% nos últimos 12 meses, é o tanto de dividendos em relação ao preço da cota do fundo imobiliário que foi devolvido em forma de rendimento pro investidor. E a liquidez média diária também bastante elevada, 3,4 milhões de reais negociados desse fundo imobiliário todo santo dia, o que aponta que é bastante líquido, você não vai ter dificuldade em comprar e vender esse ativo. Esse fundo aqui, RBRF, ele é um FOF, Funds of Funds, ou seja, é um fundo imobiliário que diversifica por outra vez em outros fundos imobiliários. Um FOF é um fundo de fundo, cada um chama de um jeito, ele não investe nem em ativos de tijolo, em prédios propriamente, nem em ativos de papel, como os CRIs que a Ioiô explicou. Eles investem em outros fundos que podem investir em tudo isso, o que já faz você diversificar numa tacada só suas aplicações. Uma das ideias disso é justamente reduzir o risco, porque você já dividiu os ovos em várias cestas com um único fundo imobiliário. Reduzir risco investindo pouco, porque você comprando uma cota com R$100, você já vai estar investindo em vários fundos. Só que vamos lembrar que cada fundo que você aplica vai te cobrar uma taxa de administração. Como esses FOFs, esses fundos de fundos investem em vários fundos, então indiretamente você vai estar pagando várias taxas de administração, porque você vai estar comprando vários fundos. E dá uma olhada no grafiquinho aqui do site que mostra como é consistente o pagamento de dividendos ao longo do tempo desse fundo imobiliário aqui. Parece que ele costuma pagar quase sempre os mesmos valores. Interessante, hein? Fundo imobiliário seguinte é o HSML11, que é um fundo de shoppings. Dentro do patrimônio dele, esse fundo imobiliário é proprietário de vários shoppings. O PVP desse aqui tá um pouquinho acima de 1, tá 1,01. Quer dizer que ele já tá caro? Não necessariamente, a gente tem que avaliar as outras coisas, mas esse aqui não tá abaixo de 1 como idealmente a gente estava buscando. Inclusive, dia desses eu vi uma live com alguns analistas de fundos imobiliários, eles falam que até um PVP de 1,05, ou seja, até 5% acima de 1, ainda é considerável aceitável aí no mercado de fundos imobiliários. O dividend yield desse aqui tá em 8,85% nos últimos 12 meses, bem parecido com o último fundo imobiliário que a gente estava dando uma olhada, e a liquidez também não tem o que reclamar. 3,2 milhões de reais de negociação desse fundo imobiliário por dia. Um fundo de shopping é um fundo de tijolo, ao contrário do fundo de papel que a Ioiô explicou, esse aqui investe em prédios de verdade, nesse caso em shoppings. É o primeiro fundo de tijolo dessa lista. E olha que legal, quando você investe num fundo de tijolo, automaticamente você vai estar acompanhando a inflação, porque muitos desses fundos de tijolo investem em imóveis para aluguel, e o aluguel é reajustado uma vez por ano. Quando o aluguel for reajustado, ao longo do próximo ciclo, ao longo dos próximos 12 meses, o seu aluguel que você receber já vai estar reajustado pela inflação. Esse fundo que a gente destacou, o HSML11, é um fundo de shopping, e vale lembrar que o varejo, o mercado de shopping está se recuperando, né? Caiu muito na pandemia, mas no pós-pandemia as pessoas estão voltando a consumir aos pouquinhos, então tem uma tendência de alta aí. Claro que para você separar alhos de bugalhos, ver qual fundo de fato tem potencial de alta, você tem que analisar profundamente os dados que estão disponíveis aí em muitos sites de fundos imobiliários. A gente tá mostrando um site aqui, eu aposto que tem muito economista que é curioso para saber que site é esse, como é que eu faço para acessar esses dados que vocês estão mostrando. Então vamos combinar o seguinte, um código secreto. Se vocês comentarem aqui embaixo FII Economic, quando bater 200 comentários, vamos deixar assim, eu vou deixar o link do site na descrição desse vídeo para você fazer suas análises e ver todos os números do fundo que você tá de olho. Outra coisa interessante que esse site mostra, olha a vacância, o tanto que esses imóveis, os shoppings desse fundo estão ocupados. Mais de 95% das lojas estão ocupadas por algum lojista nesse shopping, o que é bastante elevado, um indicador importante de se acompanhar nesse tipo de fundo. E ainda você consegue ver quais
das localidades que estão esses shoppings, inclusive no mapa. Olha que legal, a maior parte dos shoppings estão aqui em São Paulo, Belo Horizonte, Salvador e por aí vai. Esse outro fundo que a gente selecionou é o HGRE11, CSHGR Real Estate. É muita sigla, muito nome, mas é fácil de analisar. O PVP talvez seja o mais interessante agora dessa lista, em 0,87, bem abaixo de 1. Dividend yield bem razoável, 7,63%. É o mais baixo dessa lista, mas o PVP, ou seja, o prestação, está indicando potencialmente um bom momento para comprar. E a liquidez diária também muito boa, 2,9 milhões de reais negociado todo dia. Esse fundo que a gente está falando é um fundo de laje corporativa, ou seja, ele investe em imóveis de escritórios, para alugar escritórios para empresas, basicamente é isso. O PVP realmente está muito baixo, mas vamos dar uma olhada na vacância, que é um indicador bem importante quando a gente analisa a laje corporativa. A vacância indica o percentual, a parcela da quantidade total da área que está desocupada. Nesse fundo que a gente está comentando, que você está vendo aí na tela, 27% dos imóveis estão desocupados. Vai lembrar, quando a gente olha a laje corporativa no mercado de São Paulo, que é onde esse fundo investe, a média aí de vacância é de 20%, ou seja, está acima da média ali dos melhores fundos de laje corporativa aqui de São Paulo. E esse é um mercado bem curioso, né? Porque na pandemia várias empresas decretaram home office, todo mundo achou que os escritórios iam ficar muito desocupados, mas surpreendentemente as lajes corporativas estão se recuperando porque muita empresa baniu o home office e as pessoas estão voltando aos seus escritórios. Então tem uma tendência de recuperação, não se sabe se esse fundo vai acompanhar essa tendência de melhora, mas que tem uma tendência, tem. Esse outro fundo aqui é um fundo industrial e logística, é o HSLG11, caramba, dá um nó na língua isso aqui. O PVP também está indicando um bom momento para compra de 0,93, o dividend yield também bastante razoável, 8,78% de dividendos pagos nos últimos 12 meses e uma liquidez diária razoável, 1 milhão de reais negociados por dia desse fundo imobiliário aqui. A vacância tá bem bacana, 99% dos imóveis desse fundo aqui estão ocupados com inquilino pagando aluguel, o que pega nos seus rendimentos, nos seus dividendos pagos, só que você sabe que tem muito mais coisa para analisar, não é só isso. O retorno dos fundos imobiliários está maravilhoso, tem muita coisa barata no mercado, mas sempre vale lembrar que fundo imobiliário é investimento de renda variável. A cota que você compra na bolsa, que você vai ver na tela da sua corretora, muda de preço toda hora, todo minuto, na verdade. Nesse caso, será que é melhor investir em fundo imobiliário, que é um investimento em renda variável, ou ir para o Tesouro Direto, que é uma renda fixa, onde você vai estar emprestando dinheiro para o governo? Você consegue estimar a rentabilidade que você vai ter até o vencimento. Como vocês devem imaginar, o mercado de FII muda toda hora, então tem uma menor previsibilidade de quanto que você vai ganhar de rendimento em relação ao Tesouro Direto. Pode vir uma pandemia, pode mudar o setor, aquele imóvel ser desocupado e o seu rendimento cair de um mês para o outro. Acontece toda hora? Não, mas pode acontecer, é um risco. Uma coisa que é bem semelhante entre FII e Tesouro é que ambos não contam com a garantia do FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, ou seja, se, sei lá, o fundo quebrar ou se o governo dar calote, seu dinheiro vai estar perdido, o FGC não vai te pagar de volta a sua grana. Só que vai lembrar que não significa que esses investimentos são ultra arriscados, porque no caso dos fundos imobiliários, tem muitos imóveis que estão ali dentro da carteira que servem como garantia desse investimento. No limite, se tudo der ruim, o fundo imobiliário pode vender os imóveis e pagar a sua grana de volta, ou pelo menos parte dela. E no caso do Tesouro Direto, a gente está emprestando para o governo, que é considerado o menor risco de mercado. Então a chance do governo quebrar e não te devolver a grana de volta, cara, é muito baixa, eu diria que é quase zero. A Ambima, inclusive, considera o Economic um dos principais influenciadores de Tesouro Direto. E a gente tem o e-book gratuito, o mapa do Tesouro Direto, para você baixar e ver a nossa estratégia de investimentos no Tesouro, é só clicar no primeiro link aqui da descrição. Tem outro lance, né, Yo? O Tesouro Direto paga imposto de renda sobre tudo que render. Os fundos imobiliários têm os dividendos tipicamente pagos todo mês, isento de imposto de renda, não paga nada. Além disso, atualmente o Tesouro Direto tá com as rentabilidades bastante elevadas, bem gordinhas, mas com a queda da Selic, isso tende a acompanhar e render cada vez menos. Enquanto isso, essa queda da Selic tipicamente tende a favorecer o mercado imobiliário e, consequentemente, também tende a valorizar os fundos imobiliários. Tem 10 indicadores principais para você avaliar, além desses que a gente falou, na hora de investir nos melhores fundos imobiliários. É disso que a gente falou nesse vídeo, que tá todo mundo aqui do canal assistindo. Nesse aulão ao vivo aqui embaixo, a gente trocou uma ideia com os membros do canal de onde investir agora que a Selic tá caindo. Mas ó, só não vai embora sem se inscrever nessa bolinha do outro lado pra gente continuar trocando ideia por aqui.